Como Deus pode salvar o pecador? Você já parou para se fazer essa pergunta? Será que existe salvação para o ser humano? Alguns acham que não, mas nós temos a certeza de que sim. Sim, pela graça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo. No dia 31 de outubro, a Igreja Luterana celebra o Dia da Reforma, acontecimento que marcou a história mundial. Martinho Lutero ficou conhecido como o Reformador, mas antes mesmo de liderar a reforma, uma das coisas que mais o preocupava em sua vida no convento era a doutrina da justificação. Como poderia alcançar a misericórdia de Deus? Essa pergunta consumia sua alma e o fazia perder horas de sono. A igreja a que pertencia não podia lhe dar a resposta, pois essa mesma igreja ensinava uma justiça por obras, uma justiça que exige que o pecador faça algo. E foi estudando a palavra de Deus que Lutero chegou a conhecer a passagem de Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Talvez ele até já conhecesse essa passagem bíblica, mas desconhecia o seu real significado. O Espírito de Deus abriu os olhos de Lutero, fazendo-o conhecer a verdadeira justiça de Deus, a justiça na qual Deus declara o pecador justo e o salva quando esse se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Deus, na sua justiça, deveria castigar o homem, cumprir a sua sentença e condená-lo à morte. Mas o Deus de justiça também é um Deus de amor, e Ele fez o plano da salvação em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: certamente Ele, Cristo, tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus, mediante a morte de seu Filho Jesus, satisfez a nossa justiça. E agora, mesmo mortos em delitos e pecados, todos nós podemos ter a salvação. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justiça que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mas para nada nos adiantaria essa justiça salvadora de Deus se Ele mesmo não a tivesse revelado a nós. Se ela não nos fosse conhecida, nós sozinhos não seríamos capazes de descobri-la. E o mesmo Deus que por seu grande amor nos torna justos, revelou sua justiça salvadora no Evangelho. E Deus faz questão que conheçamos essa justiça, pois deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Evangelho nos aponta a Cristo e nos mostra a verdadeira justiça de Deus. Houve um tempo em que esse Evangelho da graça salvadora de Deus deixou de ser anunciado. Foi nos tempos antes da reforma de Lutero. Pessoas que estavam mais interessadas em dinheiro e em si mesmos deturparam o Evangelho de Deus para anunciar um Evangelho de justiça própria, adquirido por dinheiro, ao preço de indulgência e altos sacrifícios. O Deus amoroso e misericordioso foi distanciado do povo e transformado num Deus cheio de ira, como um juiz severo e vingativo. Mas quem havia se revelado como Deus de amor não podia permitir que isso continuasse a acontecer. A sua justiça devia ser novamente anunciada aos pecadores. A palavra de Deus, na qual a sua justiça é anunciada, tinha que ser devolvida ao povo na sua pureza. Por isso, Deus, utilizando Martinho Lutero como seu instrumento, devolveu novamente ao povo a revelação da verdadeira justiça. Deus também quer aplicar a sua justiça à nossa vida. E isso Ele não faz por nossas próprias virtudes ou méritos, mas por sua graça, mediante a fé em Cristo. No ato de Deus nos declarar justos, não entra a obra ou merecimento nosso. A própria fé é também um dom de Deus, como declara o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui está a importância da reforma de Lutero, realizada em 1517. Essa verdade bíblica da salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo estava sendo negligenciada e negada aos homens.
Martim Lutero foi o homem pelo qual Deus restaurou ou reformou a Igreja. Precisamos lembrar que essa verdade, essa herança recebida da Reforma, não deve ser guardada apenas como uma herança histórica, mas devemos aplicá-la realmente à nossa vida. Viver essa mensagem e dar testemunho dela para que também outros conheçam o maravilhoso tesouro do amor de Deus, que justifica o pecador. Este tempo em que lembramos os 505 anos da Reforma Luterana é um tempo de celebração e de alegria. E é também tempo de continuar levando às pessoas aquilo que foi o centro da Reforma Luterana em 1517 e que continua sendo a base da Igreja Luterana hoje. A mensagem de que a salvação é somente por graça, somente pela fé, somente na Escritura.